Isso eu garanto, está acontecendo em todas as empresas. E você que me acompanha agora, eu garanto que isso está acontecendo na tua empresa e você não percebe. Por quê? A inteligência artificial. Hoje nós somos a capital nacional da moda infantil, aonde a gente pode usar essa inteligência para este título, para as empresas locais e, sobretudo, para aumentar a lucratividade dos nossos segmentos aqui da cidade. Eu deixo essa mensagem para ti. Eu vim em Coimbra lá, dizendo o seguinte: é necessário que o Brasil continue polarizado como ele está, porque vocês ficam brigando entre si e, enquanto isso, facilita a que nós, que não temos mais na Europa a matéria-prima que vocês têm lá para manter o nosso padrão de vida, nós possamos tirar de lá, trazer para cá, agregar valor e vender para vocês mesmos. E no nosso ambiente empresarial, Alain, não existe mais espaço para amadores. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Estamos começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença marcante. Ele é da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas é conhecedor desse país inteiro. Esteve recentemente em Portugal realizando o seu pós-doutorado. Professor Jorge Campos, professor da UFAM no estado do Amazonas, que nos dá o prazer e a satisfação e a honra de estar no estúdio do Valor Entrevista. Ele, como eu comentei, veio direto de Portugal para Santa Catarina para nos fazer essa visita. E o nosso vídeo hoje é para você, empresário da cidade, sobretudo para falar das demandas da capital nacional da moda infantil. O professor Jorge, além de palestrante, consultor, ele também é escritor. E um dos livros no qual ele faz parte é o Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Nós faremos um vídeo neste momento muito pragmático, muito prático, para você que tem uma dor, que sobretudo pode ser também de infraestrutura, de mão de obra. Esse vídeo vai te orientar com relação a isso. Professor Jorge, muito obrigado pela sua presença em Santa Catarina, no estúdio do Valor Entrevista. É um prazer te receber. A satisfação é minha em participar aqui com você. Como você já disse, né, nós sempre temos muita alegria em estar aqui, né, sobretudo para trazer um pouco da nossa experiência e, como ninguém sabe tudo de nada, né, aprender também aqui com essa região tão maravilhosa que tantas contribuições tem dado para o desenvolvimento do nosso país. Então estamos aqui para ter essa conversa, né, para o empresário local, né, para as lideranças políticas também, no sentido de trabalhar as questões do pragmatismo, viu, Alan? Porque apesar de eu ser professor da universidade, eu hoje fico muito feliz porque eu consigo combinar teoria e prática, né? Pelas grandes empresas que nós já passamos, as consultorias que nós já fizemos, como na Petrobras, a elaboração do programa catarinense de logística industrial que nós fizemos, sob a orientação do professor Dr. Carlos Taboada, na Universidade Federal de Santa Catarina, que nós chegamos a implantar aqui. Então eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência. Maravilha, pessoal, fica aí porque o vídeo é recheado de dicas para você que precisa dar um up aí na administração da sua empresa, entender mais sobre também infraestrutura e logística e, claro, os modais, porque tem um modal em especial, não é mesmo, professor, que é o modal infoviário, que vem crescendo nos últimos 10 anos e o professor especialista vai passar essas informações para vocês. Mas para o nosso público entender sobre a pessoa que está aqui ao meu lado, eu preciso fazer uma pergunta que é muito simples. Onde começou a sua experiência? Veja, as perguntas simples do Alan sempre têm um grau de profundidade interessante, né? Então, Alan, na realidade nós temos uma caminhada grande, uma caminhada importante em nosso país e eu fico muito feliz, sabe, Alan? Agradeço muito a Deus porque, tu imaginas, há 15 dias atrás eu estava lá em um município do estado do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Quando tu pegas o mapa, tu vai ver a região da cabeça do cachorro, tipo a cabeça do cachorro lá na fronteira. E ali nós estávamos numa série de palestras também, inclusive falamos na Câmara Municipal. E hoje eu estou aqui, no outro Brasil, outra realidade, né? E fico muito feliz, sabe, Alan, de estar fazendo consultorias em grandes empresas e hoje estar aqui, né? Eu que já ministrei aula desde Caibi, aí Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Brusque, Indaial, Lages, né? Florianópolis, então, e muitos outros locais, sabe lá, assim,
Nós temos levantado uma bandeira muito grande de desenvolver nossas empresas, aumentar a lucratividade das nossas empresas. Você que é empresário sabe que nós temos que lutar pelo sistema capitalista, porque ele nos dá essa liberdade, dependendo da minha competência, da minha motivação, eu montar meu negócio, fazer crescer, gerar emprego e renda, né? Então nós estamos aqui para ter essa conversa e trocar ideias sobre isso, né? Então eu vivi uma experiência muito grande, né, fazendo consultoria na Petrobras, organizando os processos da Petrobras, treinamento também para empresas grandes como a Honda, enfim, né? Nós temos toda uma história que realmente me deixa contente de ver essa experiência e viver com vocês nesse momento, sobretudo aqui no Valor Entrevista, que é um programa que tem contribuído muito, sim, para formação e informação da comunidade. O professor, ele tem os pés muito no chão, ele é muito humilde, mas ele fugiu um pouco da nossa pergunta, que é a seguinte: o senhor começou no Parque Fabril, conhecido no país e no mundo como Zona Franca de Manaus. Eu trabalhei lá 20 anos, né, em empresas como a Bosch, como a Gillette, desempenhando funções ligadas à engenharia industrial, à gerência de produção, controle de qualidade. Então, Alan, eu fico assim muito, quando eu estou visitando empresas ou em qualquer contato, mesmo quando eu entro no supermercado, já é da nossa cultura. A gente vai olhando o layout e vê como aquela empresa está perdendo dinheiro, a gente vê como as pessoas estão se comportando e a gente sente o clima organizacional, entendeu? Eu vejo a dificuldade de eu ver e de eu acessar um produto na prateleira, entendeu? Então tudo isso ajuda a empresa a aumentar a sua lucratividade. Por exemplo, Alain, me permita só contextualizar um pouco mais a sua pergunta. Imaginas uma grande empresa onde nós tivemos a oportunidade de ministrar um curso para alta gerência lá, Moto Honda. Uhum. E a Moto Honda, ela tem um tempo de ciclo. Se você não sabe o que é tempo de ciclo, numa outra oportunidade nós podemos explicar. Mas a Moto Honda, às vezes, ela trabalha com tempo de ciclo de 19 segundos, 18 segundos, 16 segundos, dependendo da demanda. Isso significa que a cada 18 segundos uma moto é inteiramente produzida e embalada para ir para o mercado. Mas como é que pode? Uma moto desse tamanho, com tantos elementos, com tantos... Como é que eu consigo fazer uma moto em 18 segundos? Sim, você consegue. Só que tu tem 5.000, 6.000 pessoas trabalhando, cada uma com uma quantidade de tempo de 18 segundos. No final, tu tem a moto pronta. Agora lá, tu imaginas, inclusive eu levei meus alunos de Chapecó para visitar a Moto Honda, visitar a Yamaha em Manaus. Foi uma visita muito rica para eles, assim como eu trouxe meus alunos de Manaus para conhecer toda a infraestrutura de Chapecó. Sim. Foi muito rico, essa experiência tem que ser feita. Agora, o que eu quero te dizer pensa comigo, você que é empresário, que busca aumentar a lucratividade, que busca aumentar a produtividade, não é produção, é produtividade aí na tua empresa, não é? E no caso da Moto Honda aí, se ela está trabalhando hoje com um tempo de ciclo de 18 segundos, significa que a cada 18 segundos ela fabrica uma moto. Agora tu imagina se ela fez um planejamento para este ano de produzir 2 milhões de motos. E em cada ciclo ela perde 1 segundo. E você pode dizer, mas 1 segundo não é nada. Então, se em cada ciclo ela perder 1 segundo, Alan, significa que ao final do exercício ela perdeu 2 milhões de segundos. Quando tu divide 2 milhões de segundos por 18, tu vais achar quantas motos você deixou de fazer. E se tu multiplica isso pelo valor médio de uma moto, você vai chegar nos números que vão te assustar. Entendeu? Isso eu garanto, está acontecendo em todas as empresas. E você que me acompanha agora, eu garanto que isso está acontecendo na tua empresa e você não percebe. Por quê? Porque tu não tens um pessoal qualificado para olhar os métodos e ver nos métodos o Head Work Factor, ou seja, os micromovimentos. São esses micromovimentos que vão determinar o teu tempo normal, que vai compor o tempo padrão, e é o tempo padrão multiplicado por quantos produtos você vai fazer, dividido pela jornada de trabalho, é que vai te dar a quantidade de pessoas. E aí, Alan, tu imaginas uma grande empresa, como nós temos aqui, já empresas quase centenárias, Círculo é um exemplo, me permita falar, Círculo é um exemplo, já quase centenário, chegando aos 90 anos, né? E vamos supor que ela tenha, sei lá, 10 linhas de produção. E em cada linha de produção dessa, vamos supor, na linha de produção número 1, ou A, os cálculos de pessoal levou a 5,6 pessoas. Você vai colocar 5 ou 6. Se você colocar 6, tu tem 0,4 pessoas a mais ali. E se em cada linha você perder 0, tantas pessoas ali no final do dia,
Tu pode ter 5, 6 pessoas, quem sabe, dependendo de uma empresa como a Moto Honda, tu vai ter mais de 20 pessoas que não precisa, mas que tu estás pagando e mantendo aquelas pessoas. Nós enxergamos isso, entende? Então, se numa linha eu tenho 0,4 pessoas a mais, eu não vou perder, eu vou buscar essas 0,4 pessoas, aumentando a produtividade ou diminuindo o tempo de trabalho, entende? Então, essa leitura nós temos, e a maioria dos empresários não tem, e perde dinheiro em função disso. Pessoal, a gente está conversando com o professor Jorge Campos, ele é do estado do Amazonas, mestre, doutor e pós-doutor em administração pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, a UFAM, mas com mestrado e doutorado fora do país, com uma experiência enorme, como vocês estão podendo acompanhar aqui no nosso vídeo. E ele é muito conhecedor do estado de Santa Catarina. Eu quero que o senhor, para quem está assistindo a gente agora, dê um panorama, não fazendo uma comparação, porque cada estado é atípico, tem as suas realidades, mas os potenciais econômicos do estado de Santa Catarina, para que a gente consiga ampliar ainda mais essa evolução desse estado maravilhoso, que é a 6ª economia do país, porque depois eu quero tocar no assunto capital da moda infantil. Então a gente dá essa breve explanação a respeito desse estado maravilhoso e a sua economia e os seus polos, que são diversificados, e depois a gente vai para o nosso lado mais regional, que aqui em Gaspar nós somos a capital nacional da moda infantil. A gente estava conversando, eu estava explicando isso para o professor agora há pouco, e ele tem algumas novidades também que ele pode acrescentar para você que é empresário aqui local. A tua visão com relação a Santa Catarina? Não, Santa Catarina, sem dúvida alguma, é um estado, eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer um pouco da sua história, né? E é um estado com um potencial muito grande, já tem uma cultura com influência europeia voltado para a produção, voltado para o lucro. Isso é importante dizer, afinal de contas, nós temos que aproveitar todo o potencial do sistema capitalista que é nosso e lutar por ele, evidentemente. Na atual realidade do Brasil nós vivemos alguns riscos nesse sentido, né? E Santa Catarina tem um potencial muito grande, né? Tem já uma cultura voltada para resultados, isso tem que ser explorado. Tem uma infraestrutura, evidentemente, que precisa de melhorias constantes, é natural, né? Às vezes portuária ou de infraestrutura de mobilidade, e tem potencial muito grande. Eu pude viver isso, Alan, quando o professor Carlos Taboada, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, no início dos anos 2000, ele disse: professor Campos, eu tenho um projeto que está na minha gaveta, que eu gostaria de tirar da gaveta. Eu digo: sim, professor. Que é o Programa Catarinense, eu não tenho nem o nome direito. E nós demos o nome, Programa Catarinense de Logística Industrial. Tiramos da gaveta. E nós fizemos esse programa. Inclusive, fomos para dentro da Federação das Indústrias. A Federação das Indústrias abrigou esse projeto. Nós tínhamos lá um espaço lá dentro. E só para resumir, nós tínhamos na Tigre, em Joinville, uma base. E nós tínhamos em Rio Negrinho a base do polo moveleiro. E nós fomos lá implantar isso, né? Que é realmente um projeto, né, que nós temos e que contribui para o desenvolvimento da região, porque ele chama atenção para aquilo que muitas vezes o empresário não vê, não consegue ver porque está muito focado, ou porque não teve formação, ou não teve tempo de olhar. Então nós chegamos com informação diferenciada, inclusive numa dessas grandes empresas incluída nesse projeto, a VEG também participou, não é? Veja bem, eles estavam fazendo o planejamento estratégico deles. E nós fomos convidados para acompanhar toda a elaboração do planejamento estratégico, Alan, mas nós só podíamos falar em um determinado momento, quando tudo estivesse definido. Por quê? Sim. O que eles queriam? Eles queriam uma visão externa. Exatamente. Entendeu? Porque fora da caixa. Fora da caixa, com outra cultura, com outra visão, com outra leitura, com outra formação, com outra informação, para criticar e contribuir com aquilo que eles conseguiram produzir. Por quê? Porque se você faz um projeto dessa magnitude, que vai definir os caminhos da tua empresa, e você só tem o público interno, o risco é você continuar com os mesmos vícios e com as mesmas limitações que você já tem, porque as pessoas são conduzidas, muitas vezes, a pensar e se comportar dentro daquele modelo próprio da cultura daquela empresa. Então, quando chega alguém de fora, vai ver o que o pessoal de lá já não vê mais. Entendeu? Exato. Então foi uma riqueza muito grande nesta, que é uma grande empresa, sem dúvida alguma, das maiores que o Brasil tem. Então essas são orientações assim, muito interessantes de deixar para o nosso empresário, né? Nesse sentido. Então Santa Catarina é um estado com potencial muito grande. Nós tivemos a felicidade, ela, de, enquanto consultor ali,
receber as comitivas que vinham da Rússia, Sim. do Oriente Médio. Então nós tínhamos uma palestra antes para lidar com aquela cultura, para saber como cumprimentar aquele público, o que dizer para aquele público, né? Quando veio uma comitiva de japoneses, era outra palestra para nós nos aproximarmos, até a maneira de você receber um cartão de um japonês, como você cumprimentar um russo, entendeu? E está pronto para ouvir. Inclusive, uma vez disseram assim, olha, vocês não estão preparados para vender, nós é que temos que vir aqui comprar de vocês. A gente ouviu isso, mas fica quieto, porque tu quer fazer negócio. Claro. Então, no momento desse de negociação, tu tem que reagir de maneira sempre positiva para construir o sim final, que é o acordo, e fazer negócio. Né? Tu não pode fazer gestos assim, ó, de reprovação, porque distancia. Exato. Então, tudo isso... Então, tanto é que tudo isso faz parte hoje dos meus cursos, dos meus treinamentos, dentro de uma visão pragmática, viu, Alan? Sim. Porque, como eu fui educado no Distrito Industrial de Manaus, onde eu trabalhei por 20 anos em empresas como a Gillette, como a Bosch, então nós aprendemos a viver para resultados. Sim. Então, se eu entro numa empresa, eu tenho que contribuir para o aumento da lucratividade, para o aumento de mercado, para a redução de custo daquela empresa. Sim. Mas dentro de uma visão pragmática. Então, quais são os starts, quais são os gatilhos mentais que eu tenho que acionar naquela empresa em função da cultura dela e do clima organizacional existente? Então, a gente procura chegar numa dimensão dessa para promover a verdadeira transformação que a empresa precisa, né? Então, Santa Catarina, eu repito, é um estado com potencial muito grande, tanto é que é um estado exportador, né? E tem uma coisa boa aqui que já aconteceu, mas que me preocupa, que pode morrer. Ou seja, cada região aqui, ou cada cidade, ele já tem a sua identidade econômica formada. Você acabou de dizer isso, e eu percebi. Quando você disse que Gaspar é... Capital Nacional da Moda Infantil. Pronto. Entendeu? Ela já se identifica, ela cria essa marca. Assim como Ilhota é da moda íntima e praia, assim como Blumenau é a capital nacional da cerveja, entre outros polos. Então, aproveitar isso e potencializar isso, né? Porque senão se perde, Alan. Porque nós estamos num ambiente, sobretudo nesse ambiente, eu queria conversar contigo daqui a pouco, Alan, sobre inteligência artificial. Nós vamos para o segundo bloco, e aí a gente tem mais coisas interessantes aqui para a gente aproveitar esse conhecimento que o Jorge Campos está trazendo para Santa Catarina. Ele que adora esse estado, está aqui. Ele veio para cá em 1998 para fazer o mestrado dele, aqui ficou, hoje ele tem base em Santa Catarina e base na cidade de Manaus, mas ele é uma pessoa do mundo. Professor, muito obrigado pela tua presença. A gente vai para o nosso segundo bloco. Para você que é empresário, para você que acompanha o Valor Entrevista, não saia daí, porque nós temos muitas coisas interessantes, inclusive a tão e famosa conhecida inteligência artificial e o que isso tem a ver com a capital nacional da moda infantil, aqui na nossa querida cidade de Gaspar. Não saia daí e já voltamos. O vídeo de hoje é muito especial, a gente está conversando com o professor Jorge Campos, ele que é do estado do Amazonas, conhecedor da infraestrutura daquele estado maravilhoso, mas da infraestrutura também desse país sensacional. Como eu coloquei antes, ele é escritor, palestrante, consultor, ele tem este livro, Plano Brasil de Infraestrutura Logística, criado a várias mãos, com várias universidades federais do estado de Santa Catarina, inclusive com a sua participação. Tem a minha participação aqui também, e a gente tem assim um carinho, um prazer muito grande de estar te recebendo aqui no estúdio. Eu quero ainda ser mais pragmático. Muito bem. Porque, como eu comentei com você, a gente tem aqui o título de Capital Nacional da Moda Infantil. Então, o que esse título nos traz com relação à oportunidade de negócios, com relação à geração de emprego e renda, captação de recursos exteriores, para que a gente possa colocar esse título com ainda mais embasamento para a nossa cidade e, sobretudo, o que pode ser feito de forma efetiva com a tua experiência para a cidade de Gaspar com esse título? Olá, veja bem, eu vou compartilhar com você agora que eu nem ia. Eu ia deixar para uma outra oportunidade, mas vou compartilhar em função da insistência que você está fazendo com relação ao pragmatismo aqui na nossa conversa. Eu vou compartilhar com você, Alan, e com a sua audiência qualificada, a experiência que eu vivi ano passado morando em Coimbra, Portugal, fazendo meu pós-doutorado. O meu orientador, professor catedrático João Paulo, homem respeitadíssimo na Europa,
chegou a um acordo comigo de que eu precisava entender melhor, que ele tinha interesse também, de entender melhor o processo de industrialização e de sucesso da Alemanha. Então ele disse: professor Campos, o seu pós-doutorado vai ser estudar o processo de industrialização da Alemanha. Vamos entender melhor o que eles estão fazendo, que está dando certo para a Alemanha ser uma potência na produção de ciência, tecnologia e desenvolvimento industrial. Tá certo. Uma semana depois ele disse: não, só a Alemanha para você é pouco, inclui a França. Então eu tive que estudar a Alemanha, eu tive que estudar o processo de industrialização da França. E sabe qual foi a estratégia que eles utilizaram para ter tão grande resultado como eles têm? Clusterização. Alain, clusterização significa a integração de atores de um determinado ambiente geográfico com objetivos comuns e vão trabalhar em conjunto para obter aquele resultado. Então fica aqui essa reflexão para você, que em Gaspar pode ser feito também a criação de diversos clusters. E aí eu vou dizer como é que a Alemanha fez, como é que a França fez, e depois a gente vem aqui para Gaspar, pode ser? Pode, ótimo. Bom, Alemanha. A Alemanha chamou High-Tech Strategy, o processo de industrialização, ou seja, estratégia para gerar alta tecnologia. Muito bem? Tá, o que eles fizeram? 2004, fizeram um primeiro plano de desenvolvimento industrial utilizando cluster. Alain, cluster. Então o que eles fizeram? O governo trabalhou de maneira transversal a mudança de cultura e de integração das empresas. Por quê? Porque é necessário entender a cultura de cada empresa, ok? Para que tu possa conjugar isso e que todos passem a falar a mesma linguagem e trabalhar em conjunto. Pensa nisso aplicado em Gaspar, onde ali, o que eles fizeram? Eles pegaram as grandes empresas, por exemplo, vamos supor que uma empresa A, pegou essa empresa A que produz um determinado produto. E aí, o que mais que eu preciso ter nesse cluster? As universidades, os institutos de pesquisa, as micro e pequenas empresas, que é prioritário para aquele país, e o governo com as linhas de financiamento e os bancos. Então você reúne os stakeholders ali. Ok? Então nós agora fazemos parte de um único time, onde eu tenho universidade, centro de pesquisa, o governo, as empresas, as micro e pequenas empresas, o instituto de pesquisa, a gestão pública, quando é necessário ter do ponto de vista regional. Muito bem. Aí esse cluster vai definir os seus objetivos. Por exemplo, um objetivo de um determinado cluster pode ser: nós vamos gerar novas tecnologias e prospectar mercados para vender essa tecnologia. Você está entendendo? Então nós vamos trabalhar em conjunto, ok? E às vezes isso aí gera o que a gente chama de spin-off. O que é uma spin-off? É uma empresa, um centro de estudos e pesquisas que eu preciso criar para estudar apenas uma parte da tecnologia que eu preciso gerar. Olha só, isso é fantástico, cara. Então vamos supor que nós estivéssemos aqui fazendo roupa para criança, né? E nós criamos um cluster. Mas acontece que nós precisamos ter um determinado botão que nós não temos ainda com uma tecnologia de osso de um determinado... Então nós não temos. Então nós criamos uma spin-off, que é um laboratório, pode ser, que é um centrinho de pesquisa, né? Para desenvolver esse botão. Sim. É a função dele, o restante está tudo comigo aqui. Mas esse botãozinho eu crio uma spin-off, que é um núcleo de pesquisa. Isso gera expertise, que essa tecnologia depois pode ser vendida para outros mercados. Então a clusterização lá deu tão resultado, gente, presta bem atenção, que em 2011 a Alemanha, em Davos, decretou que nós já estávamos vivendo a quarta revolução industrial, com a digitalização dos processos, com a internet das coisas e com tudo que nós estamos vendo agora. Tanto é que explodiu a inteligência artificial. Sim. Né? Então eles criaram diversos clusters, né? Jogando para o Brasil aqui, no caso do Distrito Industrial de Manaus, lá eu tenho um polo industrial fantástico. Então eu posso fazer um cluster de quê? Das empresas que produzem informática. Então reúno as grandes empresas que produzem informática com as políticas públicas. Nós estamos sugerindo isso no nosso artigo. E nosso artigo já foi publicado na Europa sobre clusterização da Alemanha e da França. Nós estamos sugerindo uma proposta para o Distrito Industrial de Manaus. Sim. Pragmática, da forma como eu estou falando. E Alain, aqui pode ser feito. Sim. Né? Então,
Aqui dá para fazer diversos clusters. Lá em Manaus, diversos clusters também. Então eu posso ter um cluster de 2 rodas, onde quem vai fazer parte do cluster é a Moto Honda, a Yamaha e as empresas que produzem 2 rodas. Tudo bem? Então eu tenho as grandes empresas como Yamaha e Moto Honda. Mas eu vou trazer aqui para dentro as micro e pequenas empresas para que... Beberem dessa água, né? Claro, para lá, porque às vezes uma micro e pequena empresa, e você sabe, foi uma reportagem que nós acompanhamos há 45 dias passados, que de cada 10 empregos gerados, 7 são de micro e pequenas empresas. Então elas podem, e elas têm dificuldade, muitas vezes, de ter um profissional de alto nível ou de acessar certos financiamentos pela sua estrutura, porque as pessoas que estão ali não têm essa visão de mercado, entendeu? Então no momento em que elas fazem parte de um cluster, se relacionando com grandes empresas, né, elas passam a mudar a sua cultura, a ter uma visão diferenciada. Sim. E também se apropriar dessas tecnologias que não são de interesse das grandes, mas que vão beneficiar as micro e pequenas empresas. Então, todos ganham, né? E aí, como aconteceu já trazendo um pouco da experiência da França, eles investiram muito na produção de cluster, criaram 71 clusters. 39, sucesso. 13 não atingiram as metas e tiveram que ser reformulados. Mas eles cometeram um erro lá. Isso um dia nós podemos vir aqui organizar uma palestra sobre isso, mas de forma prática. Eu não sou muito de teoria, apesar de ser da universidade, de forma prática. Então a França criou os clusters, mas ela pecou num ponto. Ela produziu novas tecnologias de ponta, mas não desenvolveu o mercado para vender as tecnologias. Sim. Aí na segunda fase, em 2012, foi que eles, peraí, calma, eu vou vender para quem? Pois é. Aí fizeram a correção. Então a clusterização tem essa vantagem de você ir aperfeiçoando. Sim. A um ponto de... Você sabe o que significa um país dizer nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, Alan? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando foi a primeira Revolução Industrial? 1780, na Inglaterra, com a mecanização dos processos. Segunda Revolução Industrial, 1860. Aí já estava espalhado, era Meiji e tal, no Japão, etc. Mas 1860, com o quê? Por quê? Porque na primeira, a matéria-prima básica era o ferro. E a fonte de energia era o carvão. Na segunda, já não era mais o ferro, era o aço. Por quê? Porque o patrão queria o quê? Produzir em grande quantidade para vender para outros mercados. Logo, ele tinha que investir em quê? No meio de transporte. Trilhos e os bondes, etc. E a fonte de energia era o quê? Era energia elétrica. Com a queda d'água, se produzia energia elétrica. Isso já em 1860. E aí, esse processo veio evoluindo a um ponto de, na década de 60, nós começarmos a viver a 3ª Revolução Industrial. Com toda essa capacidade dos chips armazenar informação. Eu vivi essa época. E em 2011 a Alemanha diz, estamos vivendo a 3ª. A 4ª Revolução Industrial, Alan. Isso é fruto de quê? De um processo de organização industrial baseado no cluster também. Onde eles desenvolveram várias tecnologias de ponta. Eu posso citar uma aqui que vai surpreender você. São 17 áreas estratégicas que a Alemanha escolheu para fazer parte do High-Tech Strategy, HTS. Preste bem atenção, uma delas vai surpreender você. Sabe qual é ela? Qual? Você já percebeu que hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho o João, tenho o Pedro e a Maria. Diabetes tipo 2, por exemplo. A medicação é igual para os 3, mas são 3 corpos diferentes, Sim. 3 fisiologias diferentes, entendeu? 3 emocionais diferentes. Logo, a doença não é igual, ela se manifesta de maneira diferente, mas o medicamento é o mesmo. O que a Alemanha tem como estratégico? Personalizar o tratamento. Então, Alan, vai ter um medicamento para a Maria, um medicamento para o João, um medicamento para o Pedro, apesar de ser todos 3 com diabetes tipo 2. Pode esperar que isso vai chegar. Eles estão trabalhando nisso, entendeu? Assim como deu esse boom de inteligência artificial, que eu quero já comentar com você, mas vai vir o tratamento personalizado na área médica. A Alemanha está investindo muito forte nisso, como está investindo muito forte na tecnologia aeroespacial, como está investindo muito forte na Cidade Verde, né? São 17 áreas, vocês podem acessar, eu vou deixar aqui com o Alan o link para vocês acessarem o meu artigo e já começarem a ter conhecimento da experiência que nós vivemos lá. Então, Alan, em resumo, clusterização é uma estratégia, meu amigo, você que me acompanha agora, de pensar em implantar e engaspar. Por favor, não se bloqueie
por uma coisa que é natural, de você dizer assim, não, mas como é que eu vou colocar o governo é incompetente, é corrupto, como é que eu vou chamar um concorrente meu para fazer parte do mesmo grupo de pesquisa? Meu amigo, não se bloqueie, você tem que tentar. Isso é uma armadilha. Não pare aí, você tem que tentar, porque deu certo na França, deu certo no leste europeu, deu certo para a Inglaterra, tá dando certo. Você está entendendo? Deu certo na pesquisa, clusterização do nosso ambiente aeroespacial, Embraer, para você ver por que o Brasil teve sucesso na aeroespacial, porque eles trabalham com clusterização. E aqui, Gaspar poderia sair à frente disso. Entendeu? Então não se bloqueie, tente, encontre os meios adequados para criar cluster aqui, naquilo que a gente puder colaborar. Nós estamos aqui porque eu sou brasileiro, eu quero ver o negócio desenvolver, porque assim aumenta a qualidade de vida de todos. E aí a gente foge, ela me permita dizer, de uma realidade que nós vivemos na Amazônia. Eu pego meu estado, o Amazonas, Alain, ali, e é uma luta que nós estamos tendo já há muitos anos, inclusive quando eu era presidente do Conselho Regional de Administração, hoje eu sou vice-presidente, nós viajamos esse país inteiro para mostrar para o Brasil a importância dos administradores para o sucesso de qualquer empresa e qualquer país, qualquer cidade. E lá no Amazonas nós ainda não temos, os nossos municípios, que são 62, a identidade econômica definida. Só Manaus que tem por causa do polo. E Manaus hoje responde por 79,4% do PIB do estado. Logo, tu tem 61 municípios, Alain, com 20% do PIB. Mas é uma população vivendo numa região muito rica. Eu digo porque eu apresentava um programa na televisão lá, o Zona de Desenvolvimento, você pode pesquisar aí no YouTube, Zona de Desenvolvimento, você vai encontrar ainda muitos programas meus. E eu tive a oportunidade de viver, além da minha atividade de professor, de consultor, etc., essa realidade lá. Então, aqui não tem mais esse problema. Como tu acabaste de dizer, Gaspar já tem uma identidade. Né? É a cidade nacional da... Moda infantil. Brusque já tem, né? Então, isso é só agora pegar isso e é um diamante que talvez seja um diamante bruto e vamos lapidar isso aí. Sim. Né, para fazer com que ele se consolide ainda mais e gere resultado melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão aqui. Então, Alain, em resumo, fica a clusterização dentro do teu apelo de pragmatismo, a clusterização como uma estratégia de organização industrial, que no meu artigo está todas as etapas, tanto na França quanto na Alemanha, tá? E vocês poderão ter acesso a esse artigo e ver como a clusterização é um caminho pragmático, um caminho de sucesso, um caminho de integração dos atores, dos stakeholders, para aumentar a qualidade de vida naquela região e consolidar o seu parque industrial. Professor, obrigado pela tua contribuição. Eu tive que insistir para justamente ouvir toda essa história, dessa experiência que o Jorge tem nessa trajetória de vida. Quanto tempo já de caminhada, professor? Bom, hoje eu sou professor titular da Universidade Federal do Amazonas, já cheguei lá no topo. Aquilo que eu planejei fazer, além de fazer a graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz do meu jeito, sabe? Fiz meu doutorado na Espanha, na UFSC, mas a parte dele foi na Espanha, e fiz o pós-doutorado onde eu queria fazer, que era em Coimbra, porque em 2003, quando eu estava lá na Espanha, me convidaram para fazer uma palestra na Escola de Gestão do Porto. Me mandaram a estrutura, eu fui. E lá, os alunos me levaram em Coimbra. E aí eu cheguei em Coimbra, uma universidade criada em 1290, nem o Brasil nem existia ainda enquanto país, né? Não tinha sido encontrado. Né? Que loucura, né? E eu ali acompanhei uma defesa de doutorado. Achei tão lindo aquilo, aquele cerimonial, fiquei uns 5 minutos assim, e os alunos, professor, embora, eu digo, não, calma, é aqui que eu vou fazer o meu pós-doutorado, porque eu sou assim, eu só sei viver planejando, então eu já sei o que eu quero para daqui a tanto tempo, eu determino isso. Aliás, você que me acompanha agora, que é empresário, qual é o resultado que tu queres para a tua empresa para daqui a 6 meses? Para daqui a 1 ano? Para daqui a 10 anos? Tua visão acompanha isso? Porque se tu não planeja, ok? É aquilo que a gente já ouviu tanto. Quer dizer, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E no nosso ambiente empresarial, Alain, não existe mais espaço para amadores. O ambiente é tão dinâmico, tão
concorrido com tantos potenciais, okay, que você precisa planejar. Está aí. Eu conheço várias realidades brasileiras onde nós estamos perdendo o ambiente para chineses. O que faltou? Por que nós perdemos esse ambiente? Né? Nós temos que refletir. Então, na medida em que eu uso a administração como minha parceira, onde eu vejo as funções básicas da administração, que é planejamento, organização, direção e controle, e eu planejo, eu levo a minha empresa, aumento a chance de sucesso. E planejar, atualmente, é diferente do que em alguns momentos da década de 70, 80, 90, Alan. Por quê? Porque atualmente, meu amigo, preste atenção, a informação tem um tempo de vida cada vez menor, com o surgimento de tantas novas tecnologias, né? Então você precisa planejar, precisa estar claro para você o que é que você quer como resultado num determinado horizonte de tempo. E outra coisa, Alan, que eu percebo nas minhas consultorias é que a empresa não se vende por seus colaboradores. Você que está aí me acompanhando agora, que é dono de empresa, os teus colaboradores conhecem a história da empresa? Eles sabem quais são os objetivos estratégicos da empresa? Mas eu não quero dizer os meus objetivos estratégicos. Sim, mas quais são os objetivos que ele deveria saber para desempenhar as atividades dele que ele não sabe ainda? Ou seja, as empresas não se vendem para os seus colaboradores. Então ele está ali como um estranho no ninho, como um empregado no sentido mais lato da palavra. E o empregado, ele vai para lá, no final do mês ele tem um salário dele, não interessa se vendeu X ou se produziu tanto, não interessa, ele quer o salário dele e vai embora, não tem uma identidade. Quer ver, ó? Os teus colaboradores sabem perfeitamente o que é que a empresa espera deles em cada dia, entendeu? Então, isso, Alan, é algo que a gente vem trabalhando muito nas empresas por onde a gente está passando, que é para criar essa identidade, esse vínculo, que leva depois, com outros elementos, que numa outra oportunidade, hoje, se der tempo a gente conversa, para que o colaborador seja fidelizado pela empresa. E na medida que ele é fidelizado, é outro ambiente, ele chega lá realmente para construir a empresa. Outro clima organizacional. É outro tudo. Aquilo passa a ser dele. Ele se vê como dono da empresa. Visão de dono. Entendeu? Então, são essas questões que levam a nossa empresa ao sucesso, né, a consolidar sua marca no mercado, e com essas tecnologias todas nela, estamos abertos aí para muitas novidades, e não adianta reclamar porque o ambiente é difícil. Não é isso, cara. A nossa geração, Alan, está vivendo seus desafios próprios para o nosso momento. Então nós temos que encarar de frente, que aliás tem muita coisa positiva. Alan, se você parar para pensar, e você que está me acompanhando agora aqui no Valor Entrevista, para pensar e fazer uma analogia dos desafios vividos pela nossa geração a partir da década de 1960, com a geração que nasceu em 1900, Alan, aquelas pessoas que nasceram em 1900, Alan, com 14 anos de idade, elas já viveram a Primeira Guerra Mundial. Olha que tragédia. Em 1920 já veio a questão das pandemias. Em 1929 a Grande Depressão, que acabou com a economia lá. As pessoas não tinham o que comer na Europa. Aí, 1940, a segunda Guerra Mundial. Lá. Uma geração inteira perdida. Você está entendendo? A nossa geração dos anos 60 para cá, não. Qual foi o grande desafio que nós tivemos que vencer? Assim, foi a pandemia. Não é a Covid-19? Que outro grande evento catastrófico nós tivemos? Não. E vivemos numa região rica, Brasil, aqui o Sul, cheio de potencialidades. Aliás, Alan, eu quero compartilhar contigo uma coisa, eu ouvi tanto na Espanha quanto em Portugal. Estava fazendo uma palestra lá e foi dito exatamente assim: nós temos medo do Brasil, dos brasileiros. Como medo? Isso foi numa conversa mais informal, né? Como medo? Sim, porque primeiro o Brasil é um país muito rico, com muitos recursos. Segundo, tem um povo muito dinâmico, que se ajusta muito rápido às novas realidades. Então, na hora em que vocês aprenderem a cuidar do país de vocês, acabou. Ninguém pega mais vocês. Você está entendendo a profundidade disso? Isso nós não aprendemos, não é? Mas aí, entramos num outro ponto.
que é a nossa estrutura educacional que não forma cidadãos para entender o contexto, o âmago das grandes questões que dizem respeito à sua vida. Então nós ficamos na periferia discutindo questões que não têm muita importância. Então nós ficamos ali um com o outro polarizados e discutindo questões de periferia, entendeu? E não as questões centrais que dizem respeito à nossa... Mas isso aí, Alan, é uma questão da estrutura organizacional que tem que ser revista. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso agora, né? Para começar a debater que mudanças nós temos que fazer na nossa estrutura educacional para que os alunos que eu recebo na universidade, Alan, minha primeira semana de aula é ensinar os alunos a ler. Uhum. Não é que tu não saiba, tu pega um papel e tu lê, mas tu não interpreta aquilo. Sim. Tu não entende o teu contexto, entende? Então esse é um item que nós temos que ver, e você que está na empresa, isso está impactando a tua empresa porque tem a ver com o teu funcionário, né, com o teu colaborador que vem dessa cultura. Pessoal, a gente está conversando com o Jorge Campos, ele é pós-doutor pela Universidade Federal do Amazonas e está nos fazendo uma visita aqui no estúdio do Valor Entrevista, está de passagem pelo Vale Europeu, esteve recentemente em Florianópolis, está aqui conosco. E a gente vai para o terceiro e último bloco porque eu quero falar ainda a respeito do modal infoviário, que é essa nova realidade que nós estamos vivendo. E eu quero também falar para você que é empresário aqui da cidade de Gaspar, com relação à inteligência artificial e a capital da moda infantil. Dá para usar isso para a nossa realidade aqui? Então quem vai nos responder é o professor que tem essa expertise também. Professor, mais um pouquinho do teu tempo, por favor, para que a gente possa colocar à disposição do nosso público ainda mais conhecimento. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia, não saia daí e já voltamos. Para você que está assistindo o nosso vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Chegamos a 17 mil pessoas nas nossas redes sociais, um trabalho feito com muito carinho para você que nos acompanha aqui no Valor Entrevista, no estúdio do Valor Entrevista na cidade de Gaspar, essa cidade maravilhosa. Temos a comemoração neste momento do vídeo 900, aqui ao meu lado o professor Jorge Campos comemorando conosco esse vídeo, uma presença ilustre que eu tenho muito prazer, muita honra de estar recebendo aqui na cidade de Gaspar, muito conhecedor das demandas da administração do nosso país, escritor, palestrante, consultor de empresas e hoje nos dá esse prazer e satisfação da sua presença no Valor Entrevista. Professor, a gente estava no segundo bloco ali no final falando do modal infoviário e também eu quero extrair, para a gente fechar o nosso vídeo, as potencialidades da inteligência artificial para a capital nacional da moda infantil e a gente finaliza com o modal infoviário, uma explicação a respeito desse modal tão importante nos dias atuais. A inteligência artificial, hoje nós somos a capital nacional da moda infantil. Aonde a gente pode usar essa inteligência para este título, para as empresas locais e, sobretudo, para aumentar a lucratividade dos nossos segmentos aqui da cidade. Curto e grosso, em toda a cadeia produtiva dos produtos que você fabrica, ponto. Mas eu vou pegar uma parte. Aliás, Alan, isso é outra coisa que nós temos que trabalhar muito. Porque, em geral, a visão do nosso gestor ela está muito focada num ponto da cadeia, que pode ser, por exemplo, a produção. Então, muitas vezes, a pessoa que trabalha contigo, verifica se isso é verdade. Senão, se for, tu tens que mudar logo. A visão sistêmica tem que fazer parte. O ideal é que todos na empresa consigam ter essa visão sistêmica de onde começa e onde acaba a cadeia logística da tua empresa. Ou a cadeia produtiva, como você queira, tá? Esse é um ponto. Então, a gestão integrada da cadeia produtiva, ela traz vantagem competitiva. E vantagem competitiva é uma diferença que teu produto que tem em relação aos concorrentes, desde que você mostre isso para ele, esteja disposto a comprar essa diferença. Né? Então, sempre essa é uma busca constante, né, que as empresas devem buscar. Então, a inteligência artificial ela pode ser aplicada em todas as fases da cadeia. Por exemplo, se eu pegar só a fase de produção, tu imaginas aí na área de roupa lá, hoje nós temos mais de 5.500 inteligências artificiais à tua disposição. Não tem como você deixar isso de lado. Né? Muita gente até traz esse debate, não, mas ela vai tirar meu emprego. Gente, se você tiver que perder teu emprego, você vai perder o emprego para quem aprendeu inteligência artificial e não para ela. Isso é fato.
é algo que independe de mim, independe daqui, independe do Valor Entrevista, independe da tua empresa. Ela veio e vai ficar, e tem mais. O que nós estamos observando agora lá é só a pontinha do iceberg, do potencial que vem numa velocidade ainda mais rápida da inteligência artificial. Eu até fiz uma palestra agora para um evento em Brasília, né, à distância, né, um público muito grande. Nós falamos de inteligência artificial aplicado à atividade de gestão. Veja só o impacto que é, né? Então, inteligência artificial efetivamente pode ser aplicado aí na tua empresa para te ajudar a construir os moldes da tua, muito mais rápido do que qualquer, né, outra atividade, estrutura que você venha a ter aí. Então ela pode te ajudar no molde, ela pode te ajudar no consumo de energia, ela pode te ajudar a colocação no mercado, ela pode te ajudar depois do molde pronto a fabricar esse produto, ela pode te ajudar a que você tenha o controle mais eficaz de todas as etapas da tua cadeia produtiva, desde o momento em que a matéria-prima sai do fornecedor, você monitora e tu já considera o material que está em trânsito já como parte do teu estoque, e não espera chegar em casa para te planejar o uso desse material, não. Se tu tens visibilidade de toda a tramitação dos teus produtos e tu tem um lead time muito bem calculado e todos os gargalos logísticos tu já conhece, já agiu ali, ou seja, você utilizou logística de maneira estratégica e não estratégias logísticas, a inteligência artificial é uma grande parceira tua. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Eu vou interromper o professor rapidamente, porque aconteceu recentemente com a Josi, minha esposa. Ela tem um centro de estética, uma sala de estética, e ela comprou um aparelho para fazer limpeza de pele. E ela acompanhou pelo Mercado Livre o tramitar deste aparelho. Então saiu de São Paulo, chegou na base de Gaspar. Quando ela viu que já estava em Gaspar, ela anunciou para as clientes dela que à noite ela já tinha uma oportunidade, uma vaga, para essa cliente vir até aqui fazer esse tratamento. Então ela acompanhou pelo celular. O aparelho chegou às 4 da tarde e às 19 ela atendeu a cliente. Pronto, é um exemplo. Para ver como já chegou na vida de todos nós. Olha, todas as áreas, gente, todos os departamentos da tua empresa já estão e cada vez mais serão impactados pelas inteligências artificiais. Por favor, dê atenção a isso. Então, Alan, o meu conselho é: aprenda antes da necessidade. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não seja reativo e seja proativo. Não há mais espaço para amadores em nosso ambiente organizacional, empresarial, etc. Nós temos que ser profissionais. Então, inteligência artificial, veja quais são aquelas que são aplicáveis ao teu negócio. Por exemplo, Alan, eu uso inteligência artificial. Entendeu? Eu não uso só o ChatGPT, eu uso uma ferramenta que para mim é até melhor, Alan, que é o Perplexity. Porque com o Perplexity, ele faz a minha pesquisa e me dá as fontes. ChatGPT não me dá fonte. Olha só. Entendeu? Aí eu combino os meus trabalhos com o Canva, o Gamma, G-A-M-M-A, Gamma, Perplexity. Estou anotando aqui que é para não perder o nome, depois eu vou extrair esse do professor também, que isso aí eu não conhecia. Não, né? Não. São mais de 5.500. Eu tive inteligência artificial, inclusive eu estive em Belo Horizonte, porque nós temos que ninguém sabe tudo de nada, cara. A produção de novas tecnologias, ela está num processo muito grande. E eu fui a Belo Horizonte participar de um evento focado para isso. Eu fui aprender com os outros, fui ouvir, fui me avaliar. Então lá, só para te perceber, tinha um cidadão que estava, ele é especialista, um dos produtos que ele fabrica é landing page. Landing page, essa plaquinha, essa telinha que você usa aí no teu celular ou no teu computador para comprar coisas. Landing page. E eu perguntei, quanto tempo você demora para fazer uma landing page? Ele disse, depende, pode ser 3 dias, pode ser uma semana, depende. Eu disse, por que tu não fazes isso em 30 segundos? Não dá. Não dá. Dá para fazer? Tu só tens que ir, e aí, cuidado com isso, estudar, fazer uma engenharia de prompt, que é aprender a conversar com o computador. Entendeu? Então você cria um texto, joga esse texto para a inteligência, ela vai dar o que tu pede.
É evidente que quando ela te dá aquele resultado, que pode ser uma landing page, pode ser uma imagem, pode ser um texto, você vai botar a tua cara, o teu jeito naquele produto que ela te deu. Você vai lá e vai alterar, vai personalizar, vai corrigir, possivelmente corrigir alguma coisa, né? Sobretudo se tu tens o site GPT já a versão 4 e não a 3,5, ele tem mais de 2 trilhões de dados que ele coleta, não é muita coisa. Então, a engenharia de prompt vai te ensinar a trabalhar com a máquina, com a inteligência artificial. Tu vai dizer para ela o que ela quer, ela vai te dar. Você está entendendo? Então, no caso dos segmentos aqui, além de Gaspar, eu posso aplicar em todas as etapas da cadeia, na compra, na negociação, no transporte, no recebimento, no processo de industrialização, de criação das minhas marcas, dos modelos que eu vou criar para aquela temporada, né? Dali, no processo de condução das máquinas, eu posso usar inteligência artificial. Depois que meu produto está pronto, eu posso usar inteligência artificial na distribuição desses produtos, inclusive em algo, Alan, que muitas vezes as empresas não dão a devida atenção dentro dessa visão de gestão integrada da cadeia, Alan, que é o pós-venda. Pós-venda ajuda a fidelizar, ajuda o cliente a comprar, o cliente se sente seguro. Se der algum problema, eu tenho o apoio no pós-venda, né? Então, a relação da minha empresa com o meu cliente não acaba quando ele paga. Não, vem um depois, isso é muito importante, né? Então, a inteligência artificial, mais uma vez, ela está trabalhando em paralelo com a gestão integrada da cadeia logística, que é o Supply Chain Management, no sentido de apoiar você em todas as etapas. O que tu tens que ver é, dessas mais de 5.500 inteligências artificiais, quais são aquelas que tu podes combinar para alavancar teu negócio. E tem mais, Alan. Se você resistir a usar a inteligência artificial, tu está correndo um risco muito grande. Porque o teu concorrente pode sair na frente. E daqui a pouco ele tem um processo de produção com um resultado superior, com esforço inferior ao teu. Logo, ele vai ter condição de ter um poder de competitividade maior que tu. E o cliente, é preciso que isso aí tenha em mente. No sistema capitalista, em pouquíssimos segmentos, o cliente é fiel à marca. O cliente quer o melhor pelo menor preço. É natural. Tu sabe, professor, que eu lembrei de uma história de um empresário que eu conheci, aqui em Santa Catarina, que ele falou, eu tenho minha empresa há 30 anos, eu tive que vender para um cara que tem a empresa dele há 5. Porque os processos, eu vendi a minha empresa para ele, porque ele faturou de um jeito, ficou tão grande em apenas 5 anos, que ele usou todas essas atividades que a gente sabe hoje, professor conhecedor de tudo isso, e ele triplicou o faturamento dele ao ponto de este amigo que eu tenho, que é o dono dessa empresa de 30 anos, não conseguir mais dar conta. De concorrer. E aí ele viu a empresa vizinha do lado, com todos esses processos atualizadíssimos, os filhos, todos eles para fora do país, estudando tudo isso, trazendo esses conhecimentos, e o cara chegou, tu tá patinando? Legal, deixa eu comprar tua empresa. Aí o cara, não, eu te vendo 80%, deixa eu ficar com 20%. Tudo bem, pode ser. Então ele foi agregando, agregou ali, comprou a empresa do cara. Uma empresa de 30 anos vendida para uma empresa de 5. Tu acredita nisso? E ele vendia pela internet, inclusive. Inclusive, lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, é muito comum coisas que pra gente aqui parece tão impossível. Por exemplo, se eu quiser compartilhar contigo os teus objetivos estratégicos, tu vai ficar redil para mim, porque tu acha que está entregando a tua empresa. Se eu quiser conversar contigo sobre tua planilha de custo, tu também vai colocar dificuldades. Existem segmentos de empresa nos Estados Unidos que elas já nasceram para o mercado global. Entendeu? Então, como elas estão inseridas em um ambiente onde a informação tem um tempo de vida cada vez menor, aquilo que ela está, neste dia aqui, planejando para usar daqui a 3 dias, daqui a amanhã já pode estar ultrapassado. Entendeu? Então, são empresas que compartilham, inclusive, os seus objetivos estratégicos com outros. Exato. Você está entendendo? Que é o que a gente chama de parceria estratégica, onde você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar mercado com os teus concorrentes. Então, é um erro fatal tu achar que o teu concorrente é um inimigo teu. Fica aí a lição. A gente sabe que o brasileiro é aquela coisa, o fulano tá vendendo a empresa dele, quebrou. Aí vem um Flávio Augusto e diz, não, eu não quebrei, não, eu precisava dar um up e comprar outras empresas, eu para isso precisava vender a minha.
Hoje é um super bilionário, conhecido no mundo inteiro, que tem essa política. Ele tinha que explicar para todo mundo quando ele, na cultura brasileira, né? Você está vendendo sua empresa? Tadinha, está quebrando, né? Não, querido, eu estou vendendo porque eu quero ampliar o negócio para outros eixos nesse mundo global. Professor, e modal infoviário? Pois é, vamos lá, falar de infraestrutura. Eu só quero chamar atenção para o fato de que quando nós falarmos em infraestrutura, gente, infraestrutura é um guarda-chuva, que abriga diversos itens. Por exemplo, energia elétrica, mobilidade, ok? Né? A questão da infraestrutura, de educação, está tudo dentro desse guarda-chuva. E uma delas é a Infovia. O que é a Infovia? É o transporte de bits. É ou não é estratégico? Qual é a empresa que vai se instalar num determinado local onde ela não tenha comunicabilidade? Onde ela não possa conversar e ler, né, com a matriz ou ler a situação de mercado? Né? Então a Infovia, que é o transporte de bits, que é um modal ao lado do modal infoviário, ao lado do modal aquaviário, aéreo, rodoviário, duto viário, né? É uma Infovia, transporte de bits. Inclusive, eu estava numa palestra lá em Vila Real, na Espanha, e o meu orientador, ele disse: Campos, tu vais falar da gestão da cadeia e eu vou falar em seguida de tecnologia de informação aplicada à gestão da cadeia. Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos. Viajamos, chegamos em Vila Real e eu comecei a fazer a exposição e eu desenhava no quadro toda a cadeia, eu fui desenhando suprimento, produção, distribuição, logística reversa, tudo, e mostrando lá os 3 itens que a gestão integrada da cadeia gerencia, incluindo ali fluxo de material, fluxo de informação e fluxo financeiro, né? E aí um senhor levantou e disse: mas a minha empresa não tem nada disso aí, professor, não tem suprimento, não tem produção, não tem nada disso. Eu digo: tem. Aí ele disse assim: mas como é que o senhor se atreve a dizer que tem se eu nem falei da minha empresa? Eu digo: porque tem. Ele disse: então me prova. Eu digo: fala da tua empresa primeiro, me diz o que tu faz. Aí ele disse assim: a minha empresa sou eu e esse computador. Eu sou inclusive da sua universidade, hein? Na região de Valência, eu sou da sua universidade. E a minha empresa é esse computador. Eu percebi lá que os mestrandos e doutorandos e alguns professores não têm tempo de pesquisar. Eu pesquiso para eles. Eles mandam minha demanda, eu faço a pesquisa, vejo onde tem a obra, quanto custa e tal. Eu não vou buscar a obra, mas eu digo tudo. É isso que eu faço. Aí, tá bom. Terminou? Terminei. Vamos lá. Vamos construir a cadeia da tua empresa? Vamos. Se não tem, professor, eu digo: tem. Eu digo: primeira pergunta. Vamos construir suprimento. Você fabricou esse computador? Não. Ah, você comprou de alguém. Opa, então já identifiquei o fornecedor teu. Você acessa a internet? Acessa. Você tem satélite lá em cima? Você fez o satélite? Não, eu pago um fornecedor de internet. Ah, outro fornecedor. Você, por acaso, quando quebra o teu computador, o que você faz? Você manda consertar? Não, às vezes um reparo, alguém instala alguma coisa. Ah, então mais um fornecedor. Eu digo: você faz relatório físico? Ele diz: é difícil. Mas se você tiver que fazer, não vai usar papel, eu vou. Você compra papel, eu compro. Mais um fornecedor. Então eu construí toda a cadeia de suprimento dele. Ele disse: sim, mas e aí, a minha produção? Eu digo: não, a produção é quando tu tá pesquisando. Sim. Tu tá pesquisando, tu tá produzindo, pô. Certo? É teu momento de produção, a logística interna ou de produção. E no momento em que você manda o resultado do teu trabalho para o cliente, é distribuição. Despacho. É distribuição. Então eu já fiz, eu estou com a tua cadeia, eu desenhei suprimento, produção e distribuição. E tem mais. Se alguns desses clientes finais aqui devolver o relatório porque não gostou, é logística reversa. Sim. Então tu tem cadeia. Realmente, em toda empresa tem. E o sucesso da tua empresa passa pela gestão de toda a cadeia. Eu repito, pergunta do teu colaborador se ele sabe aonde começa e acaba a cadeia produtiva da tua empresa. Se ele não sabe, tu está perdendo energia, não? Porque a gente tem um corpo de colaboradores ali dentro subaproveitado. Não, subaproveitado mesmo, né? Então é algo que dá para corrigir. Então, em resumo, quando eu pensar em infraestrutura, eu penso em tudo aquilo que eu preciso para a minha empresa funcionar, como mobilidade, como energia elétrica, como políticas, enfim, tudo isso, e mais a Infovia, que é o transporte de bits. A sociedade que não consegue fazer com que produtos e pessoas se locomovam, ela não se desenvolve. E um desses itens é a Infovia, que é essa capacidade de comunicabilidade. Imagina no momento de inteligência artificial, onde tu tens que pensar em escalabilidade. Como é que tu vai escalar teu produto se tu não tens Infovia ajustada e adequada à tua realidade? Professor,
Muito obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Como vocês puderam observar, um papo riquíssimo. Nós estamos aí comemorando o vídeo 900. 900, que honra, hein? Que honra, a honra é minha. Pra mim. Obrigado pela tua presença aqui. Além de todo esse conteúdo, ele está aqui agora. Vai vir para Santa Catarina, né, professor? A partir de janeiro, fevereiro, o senhor está por aqui, morando em Florianópolis. Morando em Floripa. É isso, vai estar muito mais perto da gente. E aí eu faço o convite a você que é empresário dessa cidade, que queira compartilhar das suas dores, das suas demandas. O professor está perto, tem um conhecimento, como você pôde observar no vídeo. Além de palestras, consultorias, ele é escritor, ele tem uma vivência global muito ampla e pode sim contribuir. Afinal de contas, nós precisamos montar o título de Capital Nacional da Moda Infantil em ambas as mãos, em várias mãos. E sendo ele, como ele já falou, brasileiro, patriota, que gosta do empreendedorismo, ele está aqui para contribuir. Muito obrigado pela tua presença. A lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade e deixa uma mensagem aos seguidores do canal. Olá, eu busco ter todas essas informações técnicas do mundo aqui para ajudar pessoas. Esse é meu lema de vida, que a minha mãe me ensinou. Ela disse: meu filho, vive para servir as pessoas, para ajudar as pessoas a serem felizes, né? E nessa busca, eu fico muito feliz de estar nas empresas, contribuindo para o desenvolvimento, para a consolidação da empresa. Afinal de contas, ela é um ente que gera emprego, né? Que gera riqueza, que compartilha as suas riquezas, seus impostos, né? Então, estamos aí para contribuir, mas eu sou um cristão. E quando eu conjugo esse conhecimento técnico da academia e da vida, né? Organizacional, empresarial, com os conhecimentos que a Bíblia me faculta, a leitura de mundo é muito diferente, pode ter convicção disso. Então o que eu quero pedir é as bênçãos de Deus para cada um de vocês, para que a tua empresa tenha sucesso, para que você tenha a iluminação adequada para ser um empresário correto, um empresário que tem uma visão sistêmica, que entenda que a tua geração está vivendo os problemas e desafios peculiares a ela, mas que você tem condição de vencer esses desafios como venceram as gerações passadas. Afinal de contas, o que nós estamos recebendo hoje, é fruto daqueles que perseveraram, que construíram coisas, entende? Para que eu pudesse hoje usufruir. E aí aqueles que virão, receberão o resultado do meu trabalho. Né? Então essa é a minha orientação, no sentido de que tu acredite no teu potencial, acredite que no nosso país, apesar de todos os desafios, faz parte. Como eu ouvi agora de novo lá em Coimbra, eu deixo essa mensagem para ti. Eu vim em Coimbra lá, dizendo o seguinte: é necessário que o Brasil continue polarizado como ele está, porque vocês ficam brigando entre si, e enquanto isso facilita a que nós, que não temos mais na Europa a matéria-prima que vocês têm lá para manter o nosso padrão de vida, nós possamos tirar de lá para trazer para cá, agregar valor e vender para vocês mesmos. Então, ao mesmo tempo que vocês são fornecedores do que nós precisamos, vocês são consumidores pelo tamanho do Brasil, né? Daquilo que a gente produz, dos bens tangíveis e intangíveis, produtos, né? Que nós vendemos para vocês. Então, vamos acreditar nesse país, vamos trabalhar por ele, né? Vamos saber que nós somos as pessoas certas na hora certa para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é bom. Com certeza. Né? Tá bom? Que recebam aí as bênçãos de Deus. Obrigado, Alain, pelo convite. Professor, muito obrigado. Que Deus te abençoe, muita saúde. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Este foi um vídeo comemorativo. Chegamos a 900 vídeos aqui no Valor Entrevista, e tudo isso preparado com muito carinho para você que nos segue. São mais de 17 mil pessoas nestes 6 anos de trabalho, estúdio próprio e tudo isso pronto para te entregar o melhor conteúdo. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista.